O nosso vídeo hoje tem o crédito da exploração global e vai falar sobre as mentiras contadas sobre pessoas pretas. Durante séculos, disseram que pessoas pretas eram menos inteligentes, que eram preguiçosas, violentas, incapazes de governar a si mesmas, que fediam, que falavam alto, que eram naturalmente inferiores, e enfim. Mas a pergunta é: quem ganhou quando milhões de pessoas passaram a acreditar nisso? Porque essas ideias nunca nasceram da ciência, elas nasceram do poder. E antes da expansão do tráfico transatlântico de escravo e da consolidação das teorias raciais europeias, não existia uma ideologia global que afirmasse que pessoas negras eram naturalmente inferiores, apenas por causa da cor da pele. A África abrigava grandes impérios como Mali, Beni, Congo, Etiópia, e havia universidades, centro comercial, internacional, sistemas políticos complexos, produção intelectual, arquitetura e culturas que floresciam muito antes da colonização europeia. Então surgiu um problema: como convencer o mundo de que era aceitável capturar milhões de seres humanos, vendê-los como mercadoria e enriquecer com isso? A resposta não foi uma descoberta científica, foi uma ideologia. E ao longo do século XIX, XVIII e XIX, diversos filósofos, naturalistas, médicos, políticos e líderes religiosos passaram a defender ou a difundir teorias que colocavam os europeus no topo de uma suposta hierarquia humana. Eles mediam o crânio, criavam classificações raciais, distorciam as interpretações religiosas, produziam argumentos que hoje são reconhecidos como pseudociências. Tudo isso para transformar a exploração em algo que parecesse natural. E funcionou. Diziam que pessoas pretas eram menos inteligentes para justificar negar a educação. Chamavam-nas de incivilizadas depois de destruir ou enfraquecer muitas de suas instituições. Chamavam-nas de preguiçosa, enquanto milhões eram obrigados a trabalhar sobre violência extrema, sem liberdade e sem qualquer remuneração. Também espalharam a ideia de que o preto fede. Mas a ciência mostra que o odor corporal depende de fatores como higiene, alimentação, saúde, ambiente e características individuais, não da cor da pele. Outra frase que foram repetida durante gerações foi que o preto fala alto. E, no entanto, não existe qualquer evidência científica de que o volume da voz seja determinado pela raça. Isso varia entre culturas, famílias, contextos sociais e indivíduos. Esses rótulos não nasceram de evidências científicas, foram sustentados por preconceitos e por teorias que hoje são rejeitadas pela ciência. Hoje sabemos que todos os seres humanos compartilham mais de 99,9% do DNA. Não existe evidência científica de que inteligência, caráter, moralidade ou valor humano seja determinado pela cor da pele. As desigualdades observadas entre as populações são explicadas principalmente por fatores históricos, sociais, econômicos, educacionais e ambientais, não por uma suposta superioridade racial. Talvez a maior vitória do colonialismo não tenha sido conquistar terras, talvez tenha sido convencer milhões de pessoas de que uma mentira repetida durante séculos era apenas a ordem natural das coisas. Porque quando uma mentira atravessa gerações, ela deixa de parecer mentira e passa a ser chamada de verdade. A verdadeira liberdade começa quando temos coragem de perguntar: quantas dessas ideias que repetimos hoje realmente nasceram da ciência? E quantas foram criadas para justificar a desigualdade? Então esse foi o nosso podcast que vai estar à disposição no Amazon Online.